Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online, dando continuidade à nossa série de devocionais nos Salmos, especialmente nos Salmos messiânicos, salmos que tratam da obra, da vida, do ministério do Messias. Nós vamos lá para o Salmo de número 68 e a terceira e última parte desse salmo fala sobre a vitória do Messias sobre os seus inimigos. E isso está aqui no Salmo de número 68, dos versículos 19 a 35. Vamos começar aqui com o Salmo 68, versículo 19, porque aqui nós temos o Messias desenvolvendo um ministério sacerdotal. Isso vai ser mais explícito em outro salmo, Salmo 110, porém aqui a gente já vê certas atitudes, manifestações messiânicas que apontam para o Messias como realmente aquele que será o sumo sacerdote celestial e eterno, como nós veremos no Salmo 110, sacerdócio esse vindo de Melquisedeque, um sacerdócio superior ao de Arão. Mas olha que interessante que nós encontramos aqui no versículo 68, 19. Diz assim: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Então, essa é uma expressão bem curiosa, porque ela tem a sua conotação explícita, no ministério sacerdotal, ali da tribo de Levi, em especial da casa de Arão, onde nós temos os sacerdotes, e Arão, que foi o primeiro, sumo sacerdote. Então, o que isso mostra para a gente? Que, do mesmo modo que o sumo sacerdote carregava o nome das 12 tribos de Israel sobre aquele peitoral que vinha assim, com aquelas pedras, marcando ali, apontando para cada uma das tribos de Israel, da mesma forma, o Messias, o Senhor, nos carrega de benefícios. Não só nos carrega, nos sustentando, mas nos abençoando, como era o ministério sacerdotal. Tinha sobre os seus ombros, sobre o peitoral, as pedras, as 12 pedras, simbolizando cada uma das 12 tribos de Israel, e não só tinha esse peso, essa responsabilidade de carregar as tribos, como de abençoá-las. Por isso o texto diz aqui para a gente que o Senhor nos carrega de benefícios, porque o sacerdote tinha que abençoar o povo, Esse era o formato da mão para fazer a letra Shin, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que abençoa Israel. E até hoje é assim, lá em Israel, nas sinagogas, quando os sacerdotes, os descendentes de Arão, vão terminar o serviço religioso, eles então abençoam o povo que está ali na sinagoga. Então, é algo bem interessante, pois nós olhamos aqui e vemos que, assim como o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, se tornou ali aquele que carrega Israel, atraindo para si os pecados de todo o povo, lá no Gólgota, no Calvário, para perdoar os pecados através do seu bendito sangue. Isso é algo assim tremendo e profundo, porque até então o sangue dos animais cobria o pecado. O sangue do Messias tira o pecado do mundo. É algo realmente muito profundo. Também, por assim, podemos colocar todo o nosso fardo diante do Senhor. É Ele que tem cuidado de nós. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E o escritor e conferencista Norbert Lee dá uma ilustração muito interessante sobre essa questão do fardo, Como é que é essa coisa de carregar o nosso fardo? Ele ilustra da seguinte maneira: quando você entra no elevador com uma mochila ou com uma mala, você não precisa estar segurando ela. Se você tem uma mochila nas costas ou uma mala na mão, quando você entra no elevador, você pode colocar a mala no chão, você pode tirar a mochila das costas e colocar no chão, porque o elevador vai subir, sustentando
nosso peso e o nosso fardo para o destino que nós queremos chegar. Muito interessante essa ilustração do que é lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ele pode, com o seu poder, né, com a sua intercessão sacerdotal, o seu cuidado sacerdotal, levar os nossos fardos, essa bagagem que nós temos e que precisamos, né, lançar sobre ele. Então, é bem interessante essa ilustração. E o livro, né, O Peregrino, trata bem dessa questão, né, do fardo do cristão no seu caminho, na sua vida, e até que ele realmente encontra o Senhor e pode lançar sobre ele todo o seu fardo, tudo aquilo que é um grande desafio para todos nós. Mas, olhando aqui para o nosso texto, não podemos esquecer que se está difícil, está pesado o fardo, devemos lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ele mesmo convida, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem, podemos então ver que Deus também é por nós e está conosco, né? Não só cuidando, não só nos carregando de benefícios, mas também está conosco. É o que diz o versículo 20. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está conosco, nos livrando da morte, da condenação eterna. É o Senhor que nos livra. Isso é algo maravilhoso, né? E nós temos isso na figura, como vimos no versículo anterior, da morte do Senhor Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição. É assim que ele nos livra da morte, né, da condenação eterna, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo os nossos pecados, a nossa carne, no caso, o mundo e o nosso maior inimigo, o diabo. E então ele ressuscita vencendo esses três grandes inimigos da humanidade para nos dar ali a vitória sobre a morte, né? Por isso que é o Deus que nos salva, o Deus que está conosco, e como diz o Salmo aqui, que pertence os livramentos da morte. Não só um cuidado de livramento de morte mesmo, como vimos lá no Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né, não deveríamos temer coisa alguma, porque o Senhor nos livra, o Senhor está conosco, o seu cajado, a sua vara, o seu cajado nos consolam. Então, percebo que há um livramento aqui de morte física, né, morte física, mas também espiritualmente a gente tem a aplicação da morte eterna, a qual o Senhor, o nosso Messias, o nosso grande sumo sacerdote, nos livrou. E avançando os versículos 21 a 23, ele também nos livra dos inimigos, que é uma obra que o Messias fará depois que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, que ele fará na sua volta, né? No seu retorno glorioso, na segunda vinda do Messias. Olha só que está nos versículos 21 a 23. Porque antes ele precisava resolver o problema do pecado, para depois libertar Israel dos seus inimigos, que tentam dominar sobre ele, sobre a sua nação, sobre a sua terra prometida. Acompanhe os versículos 21 a 23. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda, em suas culpas. Perceba que quando nós falamos, né, da armadura de Deus em Efésios 10, 6, 10 a 20, que fala do capacete da salvação, que era o alvo principal para realmente abater o inimigo, né, aqui diz isso, que o Senhor vai ferir a cabeça, né, o crânio, né, e assim liquidando toda a possibilidade de resistência, de luta dos inimigos de Israel. Assim como você, para realmente matar uma cobra, você tem que cortar a cabeça, ferir a cabeça, como está lá em Gênesis 3,16, o Senhor está dizendo que vai abater de vez os inimigos, acertando-os no crânio. É bem forte essa imagem, né? E o versículo 22 continua. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Continua aqui uma expressão muito forte. Mostra que Deus vai resgatar Israel
né, por onde foi disperso pelo mundo, e até hoje tem mais judeus vivendo fora de Israel do que na terra de Israel. Mas o Senhor os trará, e o Senhor virá e vai pisar o sangue dos inimigos, né? Não podemos esquecer da figura do vale do Armagedon lá no Apocalipse, que isso acontecerá profeticamente na segunda vinda do Senhor. E o cachorro lambendo sangue, né? Temos ali as aves de rapina, os animais que vão comer, né, as carcaças ali, os cadáveres mortos no vale do Armagedon, do exército do anticristo que se levantou contra Israel e vem para a batalha, e o Senhor Jesus, o Messias de Israel, volta para libertá-los da destruição, vencendo assim definitivamente os seus inimigos. Então, esse é um texto paralelo ao que nós temos lá no Vale do Armagedon, no Apocalipse. Também, é claro, os versículos 24 e 25 fala do Messias, então, entrando no santuário, um novo templo construído para os seus propósitos no milênio. Olha só os versículos 24 e 25. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário, uma referência ao templo, né? Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Aqui a gente lembra, né, das virgens lá de Mateus 25, que representa ali os remanescentes de Israel, juntos no santuário, adorando ao Senhor. Então, é um salmo bem profundo, que aponta para momentos específicos da história de redenção de Israel, que são bem significativos, né, até os dias de hoje, essa esperança messiânica no pensamento do povo judeu, em passagens como o Salmo 68 e outros, né, mostram que há esperança e futuro para a nação de Israel, mesmo diante de todos os inimigos que se levantam contra esse povo. Também o versículo 26 fala da fonte de Israel. Olha que interessante também essa lembrança aqui do salmista. Celebrar a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Quando a gente pensa em fonte de Israel, a gente vai ter ali aquelas fontes, aqueles poços, né, de águas dos patriarcas, ou lá em Êxodo, na saída do povo da escravidão do Egito, ao atravessar ali o Mar Vermelho, entrar no deserto, tem as fontes de Elim, né? Ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. É o que nós chamamos hoje de oásis, né? No meio do deserto, fontes de águas vivas. É realmente maravilhosa essa passagem lá de Êxodo, capítulo 15, e que o salmista traz aqui como um lugar de repouso, de alegria, de renovação das forças através da água e aplicando a renovação espiritual das fontes de água, as fontes da água de Deus, né, na história de Israel. Não podemos esquecer também, nos 40 anos no deserto, aquela rocha que jorrava água pura e cristalina para saciar ali a sede daquela multidão, né, dos israelitas que estavam peregrinando no deserto. Mas esses textos, essas passagens mostram para a gente que a fonte é sempre o Senhor. O Senhor é a nossa fonte inesgotável de vida, né? Porque a água, então, trazia a vida para os peregrinos, né? os nômades, os pastores e os seus rebanhos no deserto, bem como Israel na travessia do deserto. Então, o salmista mostra para a gente que a nossa fonte de vida é o Senhor. E, olhando aqui, nós temos parte da obra do Messias por Israel, né, que vem em continuidade de tudo aquilo que lemos. O versículo 30 diz assim para a gente: repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, dissipa os povos que desejam a guerra. Bem, o Senhor é a fonte, ali no versículo 28, né? Mas aqui agora, olha só, o versículo 30 mostra para a gente algumas coisas. Ele é a fonte
aqui deixa eu ver aqui. Sim. Aqui no versículo 30, nós temos realmente o versículo 30 que fala justamente de algumas coisas interessantes que a gente mencionou, que nós pulamos propositalmente, né, aos versículos 27 a 29, porque eles vão vir uma sequência mais lógica aqui que eu separei. Mas olha só, o versículo 28, nós lemos, né, o teu Deus ordenou a tua força, perdão, tinha esquecido 28. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Então, aí ele vem e diz que vai repreender asperamente as feras dos canaviais. Aqui é interessante, os canaviais aqui é uma referência ao Egito, ali naquela parte do rio do Nilo, a parte dos juncos, né, que cresciam em torno do Nilo, ou de outros rios menores também no Egito, mas é sempre uma referência ao Egito. E essas feras aqui é uma referência a dois animais muito temidos lá no Nilo, né, na época bíblica, e até hoje, né, que são os crocodilos do Nilo e os hipopótamos. Então, é uma referência a esses dois animais que realmente são muito ferozes. E olha só que interessante, né? Também o escritor Norbert Lee vai dizer o seguinte, muito interessante, né, que tem uma extensão profética aqui sobre esses animais que o salmista está mencionando, que diz respeito justamente à fera, à besta que emerge do mar, ali no caso do mar de juncos, né? Ali na travessia do Mar Vermelho, que também era chamado de Mar de Juncos, né? Então, olha que interessante, ele vai dizer que esse mar, né, representa as nações, e essas bestas, feras, ao domínio de Satanás, né, e do anticristo e do falso profeta. E a multidão dos touros, que aparece aqui no versículo 30, né, a multidão dos touros é uma referência, né, com os novilhos dos povos. Israel sacrificava um novilho por cada nação, e na época, então, eram 70 novilhos para 70 nações que existiam no mundo, e aqui está uma referência a isso. Então, entrarão em guerra contra Israel e, consequentemente, contra o Senhor, mas serão derrotados. É por isso, então, que temos os versículos 27, ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali, né? Mostrando, então, todo esse conjunto das tribos sendo representado aqui por essas duas, a menor, a quarta, que é a tribo, né, principal onde veio o Messias, e Zebulon, a tribo mais distante. Então, todas as tribos aqui reunidas para vencer os inimigos de Israel através da liderança do Messias. E então a gente vê no versículo 31 os povos se convertendo depois de terem sido derrotados, né, e submetidos ao senhorio do Messias. Olha só o versículo 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. E olha só o que vai acontecer, versículo 32 ao 35, reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aqueles sobreviventes, né, que não aceitaram o domínio do anticristo, da besta, do falso profeta. Então, virão para adorar ao Senhor. Olha o versículo 33. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente, e aí atribui a Deus fortaleza. Perceba que é o Messias fazendo a obra e entregando para Deus o Pai. A sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Não podemos esquecer que quando o Senhor vier, ele virá, né, sobre as nuvens com poder e glória, e não até as nuvens, mas sobre as nuvens, atravessando as nuvens. E ele finaliza então dizendo no versículo 35, ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Quando olhamos aqui, mais uma vez, o aspecto do santuário, Israel adorando o Senhor no seu templo, e o final do Salmo que diz, bendito seja Deus, não podemos esquecer aquela célebre frase que o Senhor Jesus diz para Israel, lá no Monte das Oliveiras, quando ele desce, né, e ele diz que Israel não viria mais
até que digais Baruch Rabá B'Shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, ele termina com essa frase maravilhosa, que é uma frase messiânica, inclusive, e que se cumprirá na segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa fortalecer a nossa fé com tamanha revelação nesse Salmo 68, que mostra a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel e a obra redentora e o poder da ressurreição e a garantia da segunda vinda para estabelecer o Deus bendito sobre a nação de Israel. Se eu fosse destacar algo para nós hoje, eu destacaria justamente o versículo 19, que fala que o Messias nos carrega de benefícios, assim como o sumo sacerdote carregava a tribo de Israel no peitoral e sobre os ombros. O Senhor Jesus nos carrega nos seus braços e Ele cuida de nós. Como nosso sumo sacerdote, Ele está a interceder por cada um de nós. Que Deus abençoe a sua bendita palavra e que ela seja aplicada a todos os nossos corações. Então, é isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor Jesus. Não deixe de dar o seu like, né? E também de compartilhar esse devocional com as pessoas que você acredita que serão edificadas, abençoadas com essa palavra. Também, é claro, deixe lá o seu comentário depois que encerrarmos esse vídeo. Agora, se você quer participar conosco de segunda a sexta às 8 horas da manhã, no nosso devocional online, né, no nosso devocional ao vivo, você pode participar e mandar aqui o seu chat, né? Vou colocar aqui meu tapador aqui para esquentar, aqui tá meio friozinho aqui, né? Já viu? Então, que Deus abençoe a todos e uma boa segunda-feira na presença do Senhor. E amanhã, mais um devocional com o pastor Marcos, uma mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que você quer bem. Deus abençoe, um bom dia a todos e até o nosso próximo devocional. Shalom a todos.